Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente está tendo a honra aqui de poder conversar com o Rafael Barcelos, né, o gestor do RBR Infra, tá? O RBR J11, para quem não conhece o ticker. E, Rafael, desde já, muito obrigado aí por você ter aceitado esse convite. Eu queria que você explicasse, né, o que que é aí o RBRJ, para quem ainda não conhece. E, né, já adiantando o pessoal, ele é um FII Infra, tá? Classe que vem crescendo, vem fazendo muito sucesso dentre os investidores e já como ele se diferencia, né, dos demais infras aí que estão presentes no mercado. Legal, Mauro. Bom, obrigado você pelo convite, tá? Prazer estar aqui para bater esse papo com você e esclarecer sobre o J11, sobre as nossas teses de investimento e sem prejuízo também de quem quiser nos procurar aí em paralelo para esclarecer qualquer outro ponto que a gente não conseguir cobrir aqui, tá bom? Mas ótimo estar aqui com você. Falando do RBRJ11, você já antecipou aí qual é exatamente o veículo, né? O veículo é um FIINFRA e isso já revela muita coisa sobre o que é possível, né, de se fazer em termos de tese de investimento desse fundo. Mas eu queria até dar um passinho atrás, Mauro, se você me permite, porque Claro. o J11, a gente chama ele de J11 aqui internamente, então vou usando esse apelido aqui. Ele é parte de uma tese de investimentos de crédito estruturado em infraestrutura que nós desenvolvemos aqui na RBR e vão completar agora quase 3 anos, né? Então, que foi quando a gente deu o pontapé dessa tese. E essa tese de crédito estruturado, ela atende alguns fundos, né, que estão sob a nossa gestão, dentro da temática infraestrutura, né, e que investem aí no financiamento, em dívidas, né, para projetos de infraestrutura de alguns setores que a gente vai cobrir aqui, né? Então, o Jota ele é um dos fundos que co-investe nessas operações, né? E essa tese de crédito estruturado ela segue três pilares aqui dentro da RBR e que serve, enfim, para alocação de todos esses fundos que incluem aí o J11, incluem fundos exclusivos, carteiras administradas, dentre outros produtos aí para os investidores, tá? O primeiro pilar é que nós trabalhamos originando essas operações de crédito diretamente com o emissor. Então, a gente tem uma abordagem direta com o potencial tomador dessa dívida, né? Isso aqui demanda um trabalho de prospecção e de relacionamento dentro dos setores que a gente trabalha muito forte, né? E justamente o que a gente quer fazer é ter um acesso direto para uma relação que é de longo prazo, que após a estruturação demanda monitoramento, né? Demanda acompanhamento e essa proximidade, ela não só permite que esse processo ele seja mais próximo do emissor, porque você de fato está dialogando direto com ele, né, do investidor, não, perdão, do emissor aqui do tomador da dívida, mas também que a gente consiga negociar um fee all in direto com um custo all in de dívida direto com o emissor, justamente pela gestora, né, pela RBR, a gente está fazendo um papel de originação e estruturação desse papel assim como a gente faz em crédito imobiliário e outras áreas aqui da empresa, né? Então, o primeiro pilar é originação e estruturação proprietária, tá? O segundo pilar, que anda um pouco junto com isso, é governança, né? Nesses papéis, o que a gente se propõe a fazer é trazer papéis que sejam exclusivos para os nossos investidores. Então, o nosso foco, né, sempre que for possível, né, trazer operações que só os fundos invistam, né, e eventualmente a gente se associa aí a outros investidores, monta club deals, né, mas é um caráter de exclusividade de trazer operações que os nossos fundos, no geral, vão investir e que vão ter controle na tomada de decisão. E esse é um pilar muito importante, por isso eu falei governança, que nós queremos não só investir, acompanhar esses papéis, mas formalmente ter ali os quóruns mínimos, né, para poder deliberar em assembleias gerais de credores. Esse é um aspecto muito importante, Mauro. Eu acho que, às vezes, a conversa de governança ela surge só quando a gente está falando de ações, né, de capital próprio investido nas companhias. Mas a conversa de governança na dívida, ela é igualmente importante, né? E se você tem um projeto, enfim, um ativo de infraestrutura, não, de crédito no geral, que você até tenha boas garantias, é uma boa operação, mas você não consegue tomar decisão, às vezes você não consegue ter agilidade para executar uma garantia, você não consegue ter agilidade para resolver um problema que inicialmente é pequeno e depois pode ficar
maior, né? Então, o segundo pilar é governança. E o terceiro, ele tem a ver com a estrutura dessas operações, né? Que é o que a gente chama de Project Finance, ou financiamento de projeto, né? Que são operações customizadas, né? Onde o principal elemento de racional de crédito dessas operações é o projeto e a capacidade que ele tem de gerar caixa futuro. Ou seja, o volume dessa dívida, a estrutura de garantias, o perfil de amortização, o prazo, né, e todos os outros vários atributos que essa operação pode ter, eles são baseados e definidos principalmente com as características do projeto. Esse projeto, usualmente, na emissora, é uma sociedade de propósito específico, a gente segrega o fluxo de caixa desse projeto, né, segrega ele societariamente, e esse que é, vamos dizer, a nossa primeira linha de análise, né? E posteriormente que vem aí garantias adicionais que podem surgir. Só para finalizar, esse terceiro pilar ele revela um outro elemento da tese aqui do RBRJ11, né? E da tese de crédito estruturado como um todo. Nosso foco não é crédito corporativo, né? Que seria justamente o crédito para atender demandas de corporações que têm múltiplos projetos, têm várias linhas de negócio, né, em um business plan muito mais amplo. Então, são dívidas específicas para projetos específicos. Eu não, justamente complementar, né? Só para explicar, né? Que é justamente aqueles, né? Aquelas não só debêntures, né? Mas geralmente crise e CRAs, né? Quando chegam para os investidores pessoa física, chega, né? Como corporativo, né? Em geral, você está ali confiando no balanço e não no projeto em si por trás, né? Que é exatamente o que você acabou de explicar aí sobre o que significa ali o Project Finance, né? Só para Exatamente, Mauro. Acho que são dois tipos Sim. de crédito, né, que têm características positivas, deficiências eventualmente, né, mas que demandam um tipo de estruturação e um tipo de análise de fato diferente. O nosso foco está no projeto. Tá perfeito. E continuando um pouco nessa temática ali, né, de crédito, em relação ao perfil dos ativos que estão habilitados ali a entrar no fundo, né? O fundo ele procura ser mais conservador ou ele procura realmente espaço ali para ganhos mais arriscados, prazos mais longos, ou ele busca ser mais conservador ali, ou um mix? Eu queria que você comentasse um pouco dessa estratégia em termos de risco, né? Ou você também tem uma classificação, né, de risco própria da casa, ou se existe alguma limitação. Não, a gente só trabalha com double A ou triple A, que você desse um pouco de Tá cor bom. nesse sentido aí. Tá super claro, Mauro. Em termos de apetite para risco, né, essa tese, ela não é uma tese high yield ou de special situations, ativos estressados, não tem nada a ver com isso. E às vezes eu gosto de começar explicando assim, porque fica mais claro, às vezes, falando o que a gente não faz, né? Então eu falei, a gente não faz crédito corporativo, a gente não faz esse perfil de ativo também. Eu também não classifico o nosso fundo como um fundo high grade, até pela característica das operações. São operações estruturadas. No geral, as operações que a gente traz aí para o nosso book core, que atendem esses pilares que eu falei, são operações que não são líquidas, porque são justamente estruturadas com algum viés de exclusividade, né? E que estão numa estrutura voltada para um projeto específico e não para uma corporação, né? As dívidas de Project Finance, por natureza, tendem a acessar prazos mais longos, até do que dívidas corporativas, de forma geral, né? O que a gente consegue atender perfeitamente nesse tipo de fundo, obviamente, porque ele não está sujeito a resgates. Então, se você puder, nós temos uma classificação própria em termos de rating, mas eu acho que a forma, talvez, de descrever isso é que eu acho que a gente não está trabalhando com operações de alto risco, nem com as operações super líquidas, high grade, né, que tem aí o maior volume de negociações no secundário, né, a gente está num mid-grade, né, porque são operações que usualmente têm garantias em primeiro grau, a gente fala que são operações que são seniors, né, normalmente são as únicas dívidas que esses projetos de infraestrutura possuem, então não tem outros créditos para competir e, obviamente, ali com foco em garantias reais, né, que é um dos outros elementos aí conforme eu falei, dentro da estrutura de garantias dessas operações de projeto. Então,
eu colocaria nesse mid-grade aí, se você me permite classificar Claro. dessa forma, tá? Ainda falando um pouco das características dos ativos que podem entrar, o fundo tem alguma, seja predileção, seja por mandato, né, dos ativos sobre indexação. Tem inflação, tem CDI, vocês misturam, vocês gostam de trabalhar, né? Acho que a maioria trabalha mais com inflação, né, pelo próprio mercado em si, né, como de infraestrutura, é um mercado que tende a ir um pouco mais para a inflação, mas como é que é a cabeça de vocês em relação a indexador? Tá bom. Aí eu vou falar especificamente do RBRJ11, né? Mas esse produto, enquanto fundo aqui para os investidores, a proposta dele é exposição a juro real, né? Então, o benchmark do fundo e o que a gente procura enquanto gestão é entregar uma renda protegida da inflação, né? E o benchmark dele está associado à atualização monetária, ao IPCA, ao IMA, né? Do ponto de vista ativo do fundo, nós temos uma flexibilidade na alocação, mas sempre tendo em mente a exposição que a gente quer ter e o resultado que a gente quer criar, que é esse primeiro que eu coloquei. Um F-Infra, né? A gente não entrou aqui nos detalhes, mas eu acho que é de amplo conhecimento aí de quem já parou para estudar um pouquinho o veículo. É um veículo que ele tem que estar enquadrado, né, majoritariamente em debêntures incentivadas de infraestrutura. As debêntures incentivadas, e aí por lei, a Lei 12431 de 2011, que instituiu esses papéis, ela coloca algumas limitações, seja em relação a prazo mínimo para esse tipo de papel, a regras de pré-pagamento, justamente porque é um papel incentivado, né? Então ela colocou algumas restrições, então você não tem uma total flexibilidade, e uma delas é no próprio indexador, né? Então a gente pode fazer debêntures incentivadas de infraestrutura ou indexadas ao IPCA, né, pós-fixadas, ou pré, né? Nós não fazemos dívidas pré, né? Então, quando é debênture incentivada, tem que ser IPCA. Quando a gente pega uma dívida em CDI dentro do fundo, e tem um exemplo, inclusive, né, é porque a gente está utilizando a parcela que não precisa estar enquadrada em debêntures incentivadas, e, no geral, a gente vai estar fazendo operações de curto prazo. E aí, para te explicar um pouquinho melhor disso, vou tomar alguns minutinhos aqui, que é para te falar de como que a gente organiza essa estratégia em termos de books dentro do fundo. Se vocês observarem o nosso relatório ou os materiais aí da nossa tese de crédito estruturado, a gente opera, né, e faz a gestão desse portfólio dentro do que a gente chama, são três books, como se fossem, né, de fato, carteiras dentro do fundo, né? Um é o book core, esse book é onde estão as operações que a gente trabalhou na originação, na estruturação, né, e traz esse viés de exclusividade, de governança que eu citei. O segundo é um book yield. Esse book eu falo que é a pimentinha do fundo, porque ali não estão debêntures incentivadas, mas estão futuras debêntures incentivadas. Isso significa utilizar de estruturas de financiamento de curto e médio prazo para fazer algum tipo de trabalho dentro desse projeto de infraestrutura, e eu já me explico, para depois fazer uma dívida definitiva de longo prazo. Então, a gente utiliza muito um termo infraestrutura, que é comum, de empréstimos ponte, por exemplo, que é um empréstimo que usualmente é de 12, 24 meses. A gente faz esses projetos, essas dívidas indexadas ao CDI, né? E ela vem usualmente fazer um de-risk, né? Tornar um projeto operacional, concluir uma etapa, ou no limite dar opção para o emissor de aguardar alguma movimentação macroeconômica para poder fazer uma dívida de longo prazo. Isso até, o empréstimo ponte, até muito da discussão dele surgiu aqui no Brasil, pelas opções, por exemplo, de funding subsidiado que os projetos de infraestrutura já tinham. Muitas vezes a obtenção desse tipo de crédito, que é muito barato, né, ela demora muito e o projeto precisa andar, né, a obra precisa ser entregue. Então era comum fazer uma estrutura temporária. No contexto aqui da nossa tese, o que a gente faz é, olha, eu quero fazer a debênture incentivada, mas pô, primeiro eu tenho que ou resolver algum aspecto de risco ou endereçar alguma oportunidade ou até mesmo cumprir algum pré-requisito, por exemplo,
a emissão de uma portaria, ou enfim, ou o enquadramento do projeto como prioritário para ele poder criar lastro para a debênture incentivada. Então a gente vai fazer essa dívida de curto prazo, um volume menor, o pacote de garantias é normalmente um pouco mais robusto, é uma operação que tem mais yield, tá? Tem mais remuneração, e depois a gente pré-paga essa dívida com a emissão de uma debênture incentivada. Então, esse é o book yield, né? E a gente tem esse tipo de alocação aí também dentro dessa linha de originação e estruturação proprietária. E o terceiro, que aí é onde você vai reparar que tem debêntures que vários outros fundos possuem, é o nosso book tático, Se me permite, né? eu vou compartilhar rapidamente aqui, só para o pessoal poder Fica à visualizar vontade. melhor, mais rapidinho, só para... Pode continuar. Fica à vontade. E aí, o terceiro é o book tático, que são posições que a gente monta oportunisticamente, pensando em ganho de capital, né, ao contrário do restante do portfólio que é para carrego, mas que são operações que também são focadas em projetos. Então, a gente sempre vai olhar aqui para um projeto de geração de energia, para um projeto de concessão rodoviária, para um projeto de saneamento, né? Tem papéis que inicialmente a gente entrou e era praticamente um projeto, né? E depois ele se desenvolveu e virou corporativo. E aí a gente vai balizando entrar e sair dessas posições, buscando ganho de capital no fundo. Então, como você pode ver, tem ali o Book Core, né? Esse Book Core hoje com 47% do fundo, o book líquido com 44% e o book yield com uma operação que é um empréstimo ponte, né, justamente que é a futura debênture incentivada, como eu falei. E dentro disso, né, só de fato as operações de curto prazo usualmente indexadas ao CDI, né, trabalhando um yield de curto prazo, mas a vocação do portfólio, voltando ao ponto inicial, é para proteção contra a inflação, enfim, exposição ao juro real. Sim. Ainda na temática ali, né, dos ativos, chama atenção a posição que vocês têm em iluminação pública. Eu queria que você comentasse um pouco dessa posição, que não é uma posição tão comum assim, ou na verdade não é que não seja comum, né, mas ela não é comum que ela ocupe tanto espaço dentro ali Uhum. do PL, né, dos fundos de infras em geral que a gente conhece. Queria que você comentasse um pouco desse setor ali, o que você está pensando, e um pouco para o futuro se você vê algum setor aí para o restante do ano de 2025, setorialmente, que está chamando mais atenção e que pode vir novos projetos. Tá bom. Primeiro eu vou até te complementar falando que sim, não é comum emissão de iluminação pública e pouquíssimos fundos têm, tá? Isso porque, apesar do setor ele ser um setor que já tem um ambiente regulatório bastante maduro, as primeiras concessões vêm de 2014, 2015, tem mais de 130 concessões no Brasil atualmente, é um setor que acessou pouco o mercado de capitais para se financiar, ele se financiou de outras formas. E nós temos aí hoje, salvo engano, 6 ou 7 operações que acessaram o mercado de capitais por meio de debêntures incentivadas para se financiar. Essas operações, a maior parte deles foram originações e estruturações como a nossa aqui, né? Salvo engano, uma ou duas delas distribuídas de forma mais ampla no mercado, e aí você pode encontrar com maior liquidez em algum outro fundo, né? Então, é um setor que, em termos de mercado de capitais, ele tem 6, 7 operações, nós fizemos duas já, né? Dentro da nossa esteira de originação e estruturação. E eu até te agradeço bastante essa pergunta, Mauro, porque é uma oportunidade de explicar os fundamentos desse setor e por que que nós aqui gostamos muito dele, tá? O primeiro aspecto é que, pô, é um contrato de concessão administrativa, né, feito por meio de uma parceria público-privada, onde o município, que é, numa primeira instância, responsável por fazer o serviço de iluminação pública da cidade, ele vai e concede isso para um operador privado, né? Esse operador privado normalmente ganha essa concessão num leilão, até aí é muito parecido com vários dos outros projetos de infraestrutura. E qual que é o escopo desse projeto? Isso que é uma das coisas que já me faz gostar muito desse setor, que é a simplicidade do modelo de negócio e dos riscos associados à implantação desse projeto comparativamente a outros setores. O escopo principal é que a maior parte do parque de iluminação do Brasil, ele é constituído por lâmpadas, né, poluentes, antigas,
né, fluorescentes, a gás, enfim, que têm uma vida útil relativamente pequena, e que são pouco eficientes em termos de consumo de energia. E o principal escopo da concessão de iluminação pública é substituir essas lâmpadas por lâmpadas de LED, que, de forma muito resumida, têm o dobro da vida útil, consomem metade da energia e não são poluentes. Então você tem um quê de eficiência energética grande e um risco de implantação que é relativamente muito baixo. Você está falando de áreas, no geral, urbanas, né, onde você já tem uma rede de distribuição, com postes da concessionária de distribuição ou postes dedicados, e que você vai trocar lâmpada, implementar usualmente um sistema de telegestão que te permite fazer o gerenciamento desse parque de iluminação pública remotamente, né, trazer quesitos de eficiência energética. E você trabalha aí com equipamentos locais, importados, de ampla disponibilidade e acesso no mercado, né? E com isso, com um risco muito calibrado para o yield que a gente consegue ter no tipo de investimento que a gente faz para essa operação. Então, você não tem um processo de, por exemplo, licenciamento ambiental, você normalmente tem uma dispensa de licenciamento ambiental, você tem que ter ali um acordo operativo com a distribuidora de energia, né, para você poder subir no poste, fazer a instalação das lâmpadas, né, e um processo relativamente simples e controlado de modernização dessas cidades. Então, isso eu estou falando de risco construção. Quando você vai comparar aí, por exemplo, até com uma. Eu gosto de comparar muito o setor com o setor de transmissão, que normalmente muita gente fala, pô, o setor de transmissão é muito estável, é muito bom, né? E eu concordo, a gente tem até posição em transmissão, mas eu falo, ó, o risco de construir uma linha, né, de transmissão, a questão de regularização fundiária, de licenciamento ambiental e da própria solução de engenharia que está por trás disso, para mim, ele é incomparavelmente mais alto do que de um projeto de iluminação pública. Né? O que muda muito, trazendo um outro elemento, é o nível da regulação. Né? Um projeto de transmissão, para manter a comparação, ele tem uma regulação a nível federal, pela Agência Nacional de Energia Elétrica, né? Enfim, pelo Ministério de Minas e Energia. Né? Em iluminação pública, a gente está falando do Ministério das Cidades, mas de uma concessão municipal. Né? Então, o poder concedente é uma cidade. É a mesma dinâmica que a gente tem no setor de saneamento. Né? A esfera ela é municipal e, obviamente, você tem que escolher muito bem os municípios que você vai operar com essas teses, né? E obviamente isso agrega ali um risco, mas esse risco ele vem só para finalizar de forma mitigada, muito também por como funciona o risco de operação dessas concessões. Então, preservando a analogia, enquanto na concessão você tem, na transmissão você tem a RAP, né, a receita anual permitida das transmissoras, na iluminação pública você tem uma contraprestação. E de onde que vem o dinheiro dessa contraprestação? Isso que é super interessante. Se todo mundo abrir a conta de energia aqui, não interessa o estado ou a cidade que você está localizado, você muito provavelmente, porque quase a totalidade dos municípios faz a arrecadação dessa contribuição, você vai enxergar uma sigla na sua conta de energia em casa, que é ou COSIP ou CIP, que é a contribuição para custeio da iluminação pública. Né? A COSIP ela é arrecadada pela distribuidora de energia, né? Então você está correndo ali um risco pulverizado do mercado que essa distribuidora atende. E os recursos da COSIP, né, eles são direcionados por uma conta vinculada ao contrato de concessão. Né? A COSIP ela é prevista pela Constituição Federal, ela só pode ser utilizada para iluminação pública e obras relacionadas. Né? Então, esse fluxo de receita do projeto não é que ele faz parte de um orçamento discricionário por parte do poder concedente. É um fluxo, na verdade, controlado, que você verifica periodicamente a arrecadação, né, e que parte dele é utilizado para pagar a contraprestação da concessão. Então, isso é para dar um overview de crédito, né, muito rápido e breve desse setor, mas a construção é rápida, eu acho que o risco é limitado e o tipo de prêmio que a gente tem colocado nessas operações, você pode ver que a gente investiu aí financiando, por exemplo, a parceria público-privada de iluminação pública do município de Itajaí, né? A gente fez um investimento nessa operação a 250 bips acima da NTNB, né? Num momento em que a gente já enxergava os spreads de crédito aí todos muito abaixo de 100, inclusive, né? E conciliando essa dinâmica de risco e retorno.
Falei muito aqui, Mauro, vou deixar você perguntar mais, Não, mas tá eu queria ótimo, aproveitar a oportunidade de explicar um pouquinho melhor esse claro. setor. E o que eu tinha até perguntado mais era o que você está enxergando para frente ali, né? Qual o setor aí de 2025 que você está vendo maior movimentação e se também vocês estão já estudando algum outro projeto, qual setor seria também nessas novas possíveis Tá. estruturações, né? Por tudo que eu falei aqui, a gente continua ainda bastante atuante na originação de estruturações para o setor de iluminação pública. Pode Tem, ser tem, iluminação também, tem, não tem problema. Não precisa tem escolher um outro, mar de não. Pode oportunidades, continuar aí. tá? Mas para não falar muito mais desse setor, né? Eu acho que está na mídia, todo mundo está acompanhando desde o ano passado, e esse ano é bastante promissor também, né? A quantidade de leilões voltado para concessões de rodovias. Então, ano passado a gente já teve um número bastante representativo. Nesse início de ano aqui, nós também terminando fevereiro, a gente já teve alguns certames, né? E tem uma previsão de vários outros leilões. Então, essa agenda de leilões, sejam concessões federais, concessões estaduais, para rodovias, ela está muito agitada e é ali que a gente pega um pouco o termômetro do pipeline de projetos, porque obviamente não é no leilão que esse projeto ele se financia, né? Ele vai para o leilão, o resultado vai ser homologado, depois ele vai assinar o contrato de concessão, começar a fazer os investimentos e aí ele começa a cumprir os pré-requisitos então para se financiar. Mas dado já o backlog de leilões que a gente teve nesse setor e o que tem acontecido esse ano, sem dúvida aí tem rodovias de pequeno, grande e médio porte demandando capital, né, e que pode ser amparado por uma tese de crédito estruturado aqui como a nossa, tá? Para falar dois, eu seria esse, tá? Mas enfim, a tese aqui ela é sem dúvida mais ampla, né? Todos os setores que são de infraestrutura econômica básica, né, eles entram aqui para a tese, né? Eu acho que é importante colocar isso também, assim, o alcance do rol de setores em que você pode fazer uma emissão de debêntures incentivadas, ele é muito maior, né? E ele, inclusive, alcança setores que não têm, eventualmente, os fundamentos que a gente considera apropriados aqui para o desenvolvimento dessa tese especificamente. Então, a gente foca no, de fato, que é a estrutura econômica básica. Tá ótimo. E como a gente não pode deixar de perguntar, né? Agora, o dinheiro, né, que vai para o bolso do cotista, ele sempre quer saber, né? Então, queria saber o que você pode falar ali para os cotistas em termos de expectativa ali de distribuição de resultado do fundo, se há um aumento, como que também, né, o próprio aumento da inflação, aumento de juros, aumento da curva longa, como esse mix todo aí, né, desse grande pacote, né, chamado juros, pode influenciar aí na distribuição de rendimentos aí para os cotistas. Perfeito, Mauro. Como você pode perceber um pouco pela minha fala, a nossa estratégia ela é voltada para carrego dos ativos, né? E a reciclagem de capital ela ganha um caráter bastante oportunístico. E por isso que o que a gente olha muito para determinar a remuneração é a taxa de investimento desses ativos, ou seja, como que é de fato a remuneração que a gente recebe pelo investimento que foi feito, né? E a gente tem sempre acompanhado aí as distribuições mensais de rendimentos para os investidores, e balizando-a, né, com base balizando-a com base é ótimo, né, mas balizando a definição dessa remuneração com base no carrego do fundo, tá? Então, a expectativa, enfim, é que isso não mude, tá? A gente teve aí movimentações recentes no portfólio, né? A gente teve uma operação que, inclusive, foi a primeira operação que a gente investiu no fundo, né? Que a gente agora zerou a exposição nela em função de um pré-pagamento, né? Que ocorreu com um prêmio. Enfim, acho que isso reforça um pouco a qualidade do crédito que a gente investiu também, né? Essa operação ela reduziu temporariamente, inclusive, o carrego do fundo, porque era um carrego representativo, e a gente está trabalhando aqui forte nessas originações, como eu falei, para reestabelecer o carrego do fundo ao nível anterior, tá? Enfim, acho que é isso em termos de rendimentos aí, mas o principal parâmetro aqui para a gente é carrego e resultado efetivo. Então, com o que você comentou, por exemplo, acaba que os movimentos em relação à marcação a mercado desses ativos, eles influenciam menos essa política de remuneração, porque
no final estão sendo criados, está sendo criado um resultado positivo ou negativo em função da abertura ou do fechamento, em especial das NTNBs aqui, que alcançam a maior parte dos papéis do portfólio, né, que tem uma função e um reconhecimento contábil, né, afeta a cota patrimonial do fundo, o resultado naquela competência, mas eu, obviamente, por conceito, não acesso aquele ganho ou realizo aquela perda, porque eu não estou efetivamente comprando ou vendendo aquele papel. Então, a gente, obviamente, está acompanhando isso é exposto aí nos relatórios, nos nossos webcasts, mas o que a gente está olhando aqui em primeira instância é o carrego do portfólio. Tá ótimo, Rafael. Acho que o pessoal conseguiu aí dar uma boa, ter um bom overview aí de como o fundo funciona. A gente vai trazer também aqui no canal o relatório aqui, gerencial que o fundo fez. Em breve aqui vai ter um vídeo sobre isso. E eu queria desde já te agradecer. Queria que você passasse aí uma mensagem final para os cotistas e para os não cotistas também, para quem está conhecendo o fundo aí pela primeira vez. Fica à vontade aí para dar a tua mensagem final. Ótimo, Mauro. Bom, queria te agradecer também novamente pelo papo, pela oportunidade aqui. Novamente me colocar à disposição sua e de todas as pessoas que estiverem acompanhando aqui a live, né, para conhecer a estratégia de infraestrutura da RBR. Acho que muitos dos investidores acompanham há mais tempo a nossa atuação no mercado imobiliário, né, onde a gente já trabalha com uma atuação há mais de 10 anos. A tese de infraestrutura é a nossa tese mais recente, mas com quase 3 anos já, conforme eu citei. E a gente tem desenvolvido aqui produtos não só de crédito estruturado, né, fundos voltados para diferentes perfis de investidor, como também teses voltadas para o lado do private equity associativo, né? Então a gente tem desenvolvido isso aqui também, outro tipo de fundo, com outro tipo de objetivo, né? E queria estender aí o convite a todos para nos procurar por nossos canais, nossa equipe de relações com investidores aí, que a gente está à disposição para mostrar um pouco do trabalho e das oportunidades que a gente tem por aqui. Tá ótimo, tá perfeito. Tá isso, pessoal. Por hoje era isso. Não deixe de se inscrever no canal, deixar um like aí também, compartilhar essa entrevista com seus amigos e amigas investidores. Grande abraço.